Já fazem muitos anos desde que a Motorola trouxe ao Brasil um topo de linha. Na verdade, né, a Motorola nunca quis concorrer de igual para igual com fabricantes como Samsung, LG e Apple. Eis que nesse ano ela resolve arregaçar as mangas e lança o Edge Plus, né, que mesmo tendo alguns elementos das linhas mais básicas, é um celular dos mais diferentes lançados pela Motorola. Se você está curioso e quer saber mais sobre esse smartphone, se liga no hands-on que vamos ter agora aqui no tudocelular.com. Embora o Edge Plus beba bastante da mesma fonte da linha Motorola One e até da Moto G, este é claramente um aparelho muito diferente de outros Motorolas. De longe vai parecer com muitos outros do mercado, mas de perto ele traz peculiaridades. É um dos celulares mais espessos dos últimos tempos, com quase 1 centímetro, justificados, né, por ele ser mais comprido e ter uma grande bateria. Além de tudo, é um desses modelos que fica de pé, porque tanto o topo quanto a parte de baixo são ligeiramente côncavos. São mais de 200 gramas, então ele também é algo pesado. A traseira é em vidro, com um módulo de câmeras em formato de pílula tão alto que faz o Edge Plus passar de 1 centímetro. A cor é em um azul acinzentado com efeito holográfico de profundidade, com logotipo, flash e sensores abaixo do vidro. Uma conexão de áudio fica acima, enquanto saída de som, microfone, berço para apenas um SIM e USB-C ficam na parte inferior. Outros 2 microfones ficam na parte de trás. Ele tem tecnologia repelente à água, mas não é a prova dela e nem de poeira. A frente é o que chama mais atenção. A Motorola diz que a moldura é em alumínio, mas ela parece plástico, mas não exatamente existem laterais, sendo apenas um pequeno filete, porque a tela é curva, muito curva, levando o termo cascata a sério, praticamente sem bordas. Daí o seu nome, Edge. O notch é um furo pequeno no canto superior esquerdo e acima fica uma saída de som sem sensores visíveis. Uma capinha que vem na caixa é bem útil porque é um aparelho que escorrega bastante na mão e que, apesar de robusto como um todo, tem na tela curva um ponto frágil. Porém, ela mal consegue ficar fixa no Edge Plus, uma vez que ele não tem laterais e ela não tem onde se fixar. A biometria fica abaixo da tela e testes iniciais mostraram que ela pareceu bem rápida e precisa, mais até do que os modelos ultrassônicos da Samsung. É um aparelho muito bonito que impressiona na mão, mas com detalhes que vão gerar críticas. Já falamos o quão curva essa tela é, mas agora do que ela é feita. Para agradar os usuários em um aparelho tão caro, o Edge Plus conta com um display OLED de 6.7 polegadas que ocupa mais de 95% da frente do aparelho. O aspecto é dos mais compridos, de 21:9, fazendo, né, com que mesmo mais espesso e pesado ele fique muito bem na mão. A novidade fica para a taxa de atualização, que é de 90 Hz e pode ser desativada para poupar energia. Ela deixa a navegação mais fluida, os jogos mais realistas, e ela também tem suporte HDR10 Plus, muito bom para você ver YouTube ou Netflix com esses conteúdos. É uma tela mais caída para os azuis e mesmo com os ajustes para cores mais intensas, ela ainda continua nesse tom. Ainda assim, ela é bem vívida e muito brilhante, boa para ambientes externos. O seu problema está nas bordas curvas, que deixam faixas escurecidas nas laterais da tela. Todo o necessário para um bom áudio está presente aqui. Claro, né, que testes mais aprofundados vão dizer com mais precisão, mas o conjunto de áudio externo estéreo e conexão P2 já são boas notícias. No breve tempo que pudemos passar com ele, o estéreo se mostrou encorpado e de volume alto, bom para jogos e mídia. A função Moto Áudio adapta as saídas de som e os fones conforme o jeito de segurar o aparelho e o uso no momento. Os fones de ouvido são intra-auriculares e são aqueles mesmos que a Motorola costuma enviar nas outras linhas, sendo confortáveis e com qualidade sonora decente. O Edge Plus sai da caixa com Android 10 e muitas funções novas. É bom pegar um Motorola bem atualizado, né? Porque apesar da gente poder esperar ao menos uma atualização, sendo este um topo de linha, nunca se sabe quando o fabricante desiste das suas promessas. A atualização de segurança, porém, está em abril. Pouco a pouco a Motorola está mexendo na sua interface, que tem sido a mesma há anos. Tirou coisas no Moto G Power Lite e adicionou muitas coisas aqui no Edge Plus. Ainda temos o App Moto, mas funções além dele chegaram, principalmente relacionadas a essa tela em cascata. A gente tem um esboço de temas com algumas possibilidades simples trazidas do Android Stock dos Pixel. A gente tem um editor de captura de tela e os gestos tradicionais para abrir a câmera, trocar para frontal e até ativar a lanterna. É possível escolher que um app não tenha o seu conteúdo indo até a borda, colocando uma moldura virtual nele. E em uma função parecida com a tela Edge da Samsung, é possível ter um botão lateral com várias funções dependendo de como é utilizado. Notificações podem brilhar os cantos da tela. O modo jogo está mais completo e, além de bloquear as notificações de chamadas, pode emular botões L e R bem na pontinha da tela durante os jogos. Aos poucos, a Motorola vai completando o sistema e tirando ele da simplicidade. As conexões são completas e ele vem com o que há de mais novo, como o Wi-Fi 6 e o Bluetooth 5.1 junto a NFC e GPS de 2 bandas. Não traz rádio FM e nem TV digital, mas ele é 5G pelo processador que ele tem, embora o Brasil, né, ainda não tenha essa estrutura de conexão. Sendo um topo de linha e bem caro, a Motorola, né, aproveitou que a Samsung insiste com Exynos no Brasil e que a Xiaomi ainda não veio com o Mi 10 e traz ao Brasil o primeiro Snapdragon 865, a versão mais atual do processador da Qualcomm, junto a generosos 12 GB de RAM e 256 GB de
armazenamento sem microSD. O Edge Plus ainda vai, claro, passar pelos nossos testes padronizados de abertura de apps e benchmarks, mas em nossos testes iniciais a interface não teve qualquer engasgo, ajudados pelos 90 Hz da tela. Jogos como o PUBG rodam sem qualquer problema de gráficos máximos, aproveitando também a taxa de atualização mais veloz, praticamente sem esquentar a traseira, mesmo após várias partidas, embora a tela acabe passando um pouco mais de calor. É um aparelho que promete nesse quesito. Bateria, outro ponto forte aqui, são 5.000 mAh em um flagship, uma coisa super bem-vinda, com direito a recarregamento sem fio rápido de 15 W. Na caixa, o carregador de 18 W é legal, mas não chega nem perto do de 27 W que a empresa já trouxe no ano passado. A Motorola trouxe, inclusive, o carregamento sem fio reverso que a Samsung e a Huawei têm por aqui. O nosso tempo para hands-on, não foi o suficiente para a gente conseguir avaliar uma bateria tão grande, mas dá para dizer que mais de uma hora de PUBG levaram 20% da bateria, o que é bom, e o uso diário também foi bem satisfatório. Aguardem nossos testes completos. O conjunto de câmeras é também um pouco diferente do normal. São 3 câmeras que agem como 4. Além da wide principal de 108 megapixels, tem uma wide de 16 megapixels e uma telefoto de 8 megapixels com zoom óptico de 3 vezes. A outra wide é híbrida e também funciona como uma macro. Há também um sensor TOF 3D para profundidade e, além dos números grandes de uma câmera híbrida, a Motorola destaca a estabilização óptica e eletrônica nos vídeos, acompanhado de PDAF nas lentes wide e telefoto. Na qualidade, dá pra gente dizer que é uma das melhores câmeras da Motorola, embora, sejam necessários testes mais aprofundados. O DxOMark pontuou o Edge Plus com o mesmo número do Galaxy S10 Plus, então as imagens que vocês estão vendo aí, algumas delas, vão ser de um comparativo entre esses dois aparelhos. De bom, é possível dizer que o modo noturno e as fotos em macro estão ótimas. Essas últimas têm um foco automático e 16 megapixels de resolução, pegando detalhes muito bons. O Night Vision traz bons detalhes para as fotos com iluminação mínima, também com pouco ruído. Já o sensor principal, em iluminação do dia a dia, ele teve dificuldade para fazer algumas fotos no foco e em situações de sol estourou muito a imagem. A lente ultrawide segura bem em locais abertos e de boa luz, mas em situações mais escuras traz ruídos. Em tripé fixo, as fotos são ótimas em detalhes, contraste, equilíbrio de cores e branco. A selfie também mostrou potencial, com equilíbrio de cores e bons detalhes sem empastelar. O vídeo é bom e oferece qualidade até 6K, embora não permita gravar em 4K 60 fps, só em Full HD. E é no preço que a gente tem o maior problema do Motorola Edge Plus. Chegando ao mercado do Brasil por R$8.000, esse é um valor chocante que existe apenas pelo fato de ele ser o primeiro 865 no país, além dos números de câmera, bateria grande, design arrojado e outros itens. É esperado que o aparelho caia de preço nos próximos meses, mas vai ser bem difícil deixar ele competitivo com outras marcas, até mesmo com a Samsung no custo-benefício. Nós temos a alta do dólar e problemas mundiais de produção, mas vai ser bem complicado o brasileiro gastar tudo isso em uma empresa que não traz um topo de linha há 3 anos. Na nossa conclusão, por enquanto, o Edge Plus é muito legal, é diferente, muito bonito e tem uma ótima sensação na mão. A tela de 90 Hz é atraente, o software está cuidado, o processamento parece equilibrado e a bateria é de ótima duração para um flagship. Mas pelo seu valor extremamente elevado, não há como a gente não sentir falta de uma proteção contra a água, uma tela sem faixas escuras, a gravação em 4K 60 fps e fotos mais caprichadas, levando em consideração um conjunto de câmeras tão promissor. Tudo indica que a Motorola está em um bom caminho na sua retomada dos topos de linha, mas os preços praticados, e não só por ela, vale a pena a gente dizer, estão completamente fora da realidade do consumidor. Mas e você? O que achou do Edge Plus? Acha que a Motorola está em um caminho certo? Comenta aí embaixo, a gente quer saber. E, se você quiser conferir os preços desse aparelho, deixamos na descrição o link para nossa ferramenta de ofertas. Eu fico por aqui e até a próxima!